começar com pequenas atitudes profissional, se exercitar mais, espiritual. Sabemos o que fazer de relacionamento, divulgar, capacitação. Medo, quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá. O intuito desse vídeo é fazer você pensar comigo. Nesse momento, não importa o que você esteja fazendo, tenta tirar um momento para pensar um pouco no assunto, para refletir realmente com o que eu estou falando, enfim, não porque eu estou falando, mas sim pelo interesse no assunto realmente. Eu e você, muitas das vezes, sabemos o que fazer, sabe? Muitas das vezes, você sabe que você precisa se exercitar mais, que você não está contente com o seu físico atual, que você precisa talvez ler mais, porque você não está contente com o seu estado de conhecimento atual. Ou talvez nem ler mais ou se exercitar mais, mas sim começar a se exercitar. Mas sim começar a ler uma página por dia, uma frase. São pequenas atitudes ali no seu dia a dia que vão te dar um hábito futuro. Também na área profissional, na sua área espiritual, na sua área de relacionamento, muitas das vezes a gente sabe que eu preciso falar mais, eu preciso divulgar o que eu aprendi, ou divulgar uma verdade absoluta em que eu tenho essa capacitação. Sabe, você entende? Você foi capacitado por Deus, você tem essa capacitação, mas você decide que não, eu não vou falar, eu não vou, enfim, fazer o que você faz de melhor, talvez por medo. Às vezes, Deus traça um caminho, né, pra gente, e durante esse caminho, a gente tem que decidir estar disposto realmente a agir, a fazer. Mas muitas das vezes a gente pega e tem um medo muito grande de prosseguir, um medo muito grande de não saber o que está ali na sua frente, um medo muito grande do novo. Mas mesmo com todo esse medo, você sabe, aí no fundo do seu coração, no seu dia a dia, quando você está fazendo as coisas habituais da sua vida, no fim da noite, no fim da tarde, no caso, você sente que você deveria estar fazendo o que você não está fazendo. E é claro que esse medo, ele é compreensível, sim. Esse medo, ele realmente existe, de você não ser perfeito, de você não falar bem, sabe? De, enfim, falar o que não deve ser falado. Agir de uma maneira em que você não deveria ter agido. Só não erra quem não faz nada. Entende? Todo mundo que vai fazer algo, todo mundo que está disposto a seguir realmente um propósito na vida dela, ela tem que estar disposta a errar. E ela vai errar, ela erra. Nós erramos. E não tem alguém que, sabe, começa algo e, enfim, não erra. Nós erramos. Mas voltando a falar do medo, eu vou abrir uma aba. Vou ficar olhando aqui pro canto porque eu tô lendo a Bíblia que eu abri aqui do meu lado. A gente tem alguns exemplos, sim, de medo, tá? Aqui na Bíblia. O exemplo de Moisés, em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Moisés, porém, diz ao Senhor: Se me permite, Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado e nem agora que fala ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. Então a gente tem um exemplo aqui de Moisés, e aqui no versículo 11 adiante, você vê que Deus mostra que ele está no controle, entende? Então quem deu boca ao homem, sabe? Foi Deus que deu boca ao homem, então ele capacita o homem a falar. A gente tem aqui também, no livro de Jeremias, um bom exemplo, no capítulo 1, versículo 6 adiante. Vou ler até o 7. Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu
ordenar a você. De novo, Deus está mostrando que você tem um medo por você ser jovem. Você tem um medo por você não saber falar direito. Nós temos o medo realmente. Porém, novamente nesse versículo, Deus nos mostra em que Ele capacita. Que quem deu a boca ao homem consegue sim dar a capacidade ao homem falar. Porque a desculpa dele é não sei falar. E, sabe, Deus criou a fala, Deus criou a sua boca. Então Ele capacita você para falar com ela. Em Jeremias, ele dá desculpa por ser muito jovem. Porém, Deus diz que não diga que é muito jovem, e a todos que enviar você irá e dirá tudo que eu ordenar. Deus já mostra também que isso não é desculpa, não é porque você é jovem, tá? Você vai ir e tudo que ordenar você vai falar. Essa autoridade que Deus está dando aqui para Jeremias. Em Josué capítulo 1, versículo 9, se você for ver o contexto geral, Josué estava tomando a liderança ali de Moisés. E Josué passou por algumas situações na vida dele em que realmente ele se sentiu ali desencorajado. Então aqui no capítulo 1, versículo 9, Josué, a gente lê o seguinte: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Em todos os versículos que eu li aqui, a gente vê que Deus tá ali provendo, sabe? Tá ali te capacitando, tá ali, sabe? Eu não sei falar, eu tô com medo, eu estou desencorajado, mas o Senhor está contigo. E isso é totalmente gratificante pra gente. Totalmente gratificante quando você entende que você tá ali andando com Deus, sabe? Você está andando com o Todo-Poderoso. Eu não consigo, mas com a capacitação de Deus, eu consigo. Eu consigo falar. Eu consigo liderar. Eu tenho muito medo de seguir meu chamado, mas Deus está comigo, entende? Quando você coloca isso no seu coração, quando você entende que é dessa maneira em que acontece, é onde Deus não te abandona e Ele tá ali com você, é um destravar que você tem na sua mente, sabe? Seja forte e corajoso. E, inclusive, é muito importante esse seja forte e corajoso. Tem muita gente que talvez saiba que tá, legal, Deus tá comigo. Aonde eu for, Deus vai me acompanhar. Ah, legal, mas assim, na primeira oportunidade, ela dá aquele escape, sabe? Aquilo que tava certinho pra você fazer, você... Não, entendeu? Porque vem aquele medo, enfim. Eu entender que Deus tá comigo, que Deus me ordenou a fazer isso, e eu decidir comigo mesmo que eu vou agir. Sabe, o corajoso, a coragem, inclusive, ela não é a falta de medo, né? Ela não é a ausência de medo. Você não é corajoso quando você tem a ausência de um medo. Você é corajoso quando você age mesmo com medo. Então, esse seja forte e corajoso, tá? Você tem medo, você tá fraco, mas Deus tá com você e eu, a gente decide ser corajoso. E a gente tem um motivo grandioso de ser corajoso, a gente não tá sozinho, sabe? A gente não tá sozinho. Então, quando você se apega a Deus, quando você é um cristão, o cristão ele não é crer em Cristo, né? Ele é ser um mini Cristo, né? Então, quando você é um cristão, tá debaixo da palavra ali, você entende que você tá andando lado a lado. E aí, você decide ser forte, ser corajoso, você precisa agir. Então, um bom exemplo que eu costumo dar às vezes bom, meu teclado tá aqui do lado. E eu preciso muito escrever. Preciso muito escrever nesse teclado e ele tá aqui do meu lado. Deus já me deu a capacitação de eu conseguir processar na minha cabeça em que eu posso fazer esse movimento, eu posso fazer esse movimento. Então eu consigo pegar o meu teclado. Então eu não vou, nossa, eu preciso que Deus faça isso e Deus precisa fazer isso e, sabe, se Deus não fazer isso, eu não sei como fazer isso. Sendo que você já tem essa capacitação em você que você consegue fazer isso. Por você? Não, por Deus. Mas Deus já te deu essa capacitação, vai e haja. Não vou querer que o teclado levite e venha aqui na minha frente e digite. Eu já tenho essa capacitação de pegar o meu teclado e digitar. Faz exercícios? Eu não tenho mais idade. Você sair, dar uma andada, não precisa correr quilômetros. Exercício físico, talvez uma academia. Ah, mas eu não tenho dinheiro para academia. Elástico, né? Dá para você usar na sua casa.
Mesmo que você não tenha realmente nenhum dinheiro para comprar um elástico, mas se você deitar no chão, tem uma variação, uma variedade de exercícios para você conseguir colaborar com a sua saúde. Bom, são pequenos passos em que você é capacitado para fazer. Muitas vezes você se sente incapacitado porque você ainda não deu a liberdade, assim, para Deus conseguir mostrar realmente a capacitação que você tem. Então a vontade de Deus é boa e agradável, porém, se eu digo não todos os dias para Ele, sabe, até quando a gente vai ficar dando desculpas que eu não posso falar, eu não posso treinar, e eu não posso, sabe? Você não precisa ler um livro no dia. Você consegue, se já faz parte de um hábito na sua vida, ok, interessante. Porém, se você não tem o hábito de ler e ler uma página, uma frase, duas, três frases, é um avanço que você está dando. É um avanço que ontem eu não li nada, mas hoje eu já li ali uma frase, tá? E amanhã eu vou ler duas. Amanhã eu vou ler uma página. E assim eu vou progredindo. Agora, eu não consigo ler. Ah, mas você não consegue ler um livro inteiro agora. Mas se você falar que você não consegue ler, porque você não consegue ler um livro inteiro agora, então você nunca vai ler um livro inteiro, porque você não começar lendo uma frase, não começar lendo um capítulo, uma página. Comece com poucos minutos. Acostume sua mente, acostume o seu corpo. Seja forte, corajoso. Saiba que Deus está comigo, está com você, nos guiando, sabe? E confie nele. A fé em Deus muda. Quando você aceita, quando você permite Deus trabalhar na sua vida, é tudo muito diferente. Seja valente de continuar. Seja valente de começar. Sabe, muitas das vezes realmente vai ser difícil, você e eu. Vamos ter medo. Não são todos os momentos em que a gente está com aquela motivação de começar. Mas tem uma divisão muito forte ali do que você quer e do que realmente precisa ser feito. Então, para encerrar o assunto, confie em Deus, seja forte, seja valente, sabe? Se alinha realmente e haja. Haja, porque Deus pode te dar a capacitação que for. Se você não agir, se você não decidir. Então, não espere o momento certo. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento não plantará, quem fica olhando para as nuvens não colherá.